Eu tenho quase 100 anos. Nasci no dia 10 de fevereiro de 23, um dia de sábado, às 6 horas da tarde. Olha, aqui nós éramos 14 irmãos, 10 homens e 4 mulheres. Eu fui a primeira das mulheres que nasci, aí foi a alegria maior que o meu pai teve, porque eu só tinha homem e nasceu eu mulher. Ele queria muito bem a mim e eu a ele. E hoje eu estou com quase 100 anos. Vou fazer no dia 10 de fevereiro, eu vou fazer 100 anos. Já fui noiva, mas não casei. E hoje eu me vejo só dos meus prazeres, eu não sei. Essa casa não foi que nasceu Filomena. Viveu seus 100 anos. Foi a privilegiada que viveu 100 anos. Os irmãos morreram com os mais novos. Tem uns que agora já estão chegando a 98 anos. Mas ela foi a privilegiada durante a família. Da família Braz, da família Moura, ela foi a primogênita de viver 100 anos. Falar de Filomena Braz Torres, conhecida carinhosamente por Matinha, é um momento inenarrável. Porque estar nessa casa aqui neste momento é lembrar os momentos que vivi aqui. Ela era aquele jeito forte, mas eu sempre tirava ela de tempo, sempre brincava, chegava, dançava com ela, brincava com Matinha como fosse seus namorados, ela contava tudo pra gente. Ficava no nosso meio, brincava, tudo que a gente dizia, ela acatava. Tenho palavras para dizer, ela para mim foi tudo em minha vida. Ela está lá em cima olhando por nós. Com Matinha, que Deus a tenha, é um bom lugar. Passando essa crise de financeira que eles tiveram, chegou o tempo do namoro. Filomena, como toda moça, também queria namorar. Arrumou muito namoro. Mas tem a prepotência. Dizia, ninguém queria mandar nela. Mas dizia a sociedade da época que mulher sem marido era uma troca desatada, né? E ela queria comprovar isso, que era diferente com ela. Se impôs naquilo. Arranjou namoro. Com os primos. A avó não queria. E findou terminando esses namoros. Chegou a namorar teve noiva 7 vezes. Com viúvos, e fora as propostas de casamento que recebeu, que ela não. 7 teve, que ela dizia que aconteceu. Mas dizia que não nasceu para mandar nela. Ela nasceu para mandar. Os últimos casamentos que ela rejeitou, disse assim, que tinham levantado um falso a ela. Ela contava isso aí, que foi um falso levantar a ela. E por isso tinha acabado o namoro. E essa pessoa que chegou a levantar esse falso, um dia ficou velha e caiu nas mãos dela para ela cuidar. Olha, amor de caridade, né? Amar o próximo. Foi abandonada, essa mulher ficou coberta de bicho e ela foi curar. Aquela mulher caiu nas mãos dela, né? A mulher que tinha cortado, tinha dito uma conversa, que tinha ouvido para outra e aconteceu isso. Amor pelo próximo. Todas as histórias de família, você vai e termina uma conversa dessa de caridade. Ela criou tanta autonomia dentro de casa que já não era mais nem a dona da casa que tomava. Ela era quem comandava a economia da casa. Seja do pai que confiava nela, o que tinha era bem administrado e sabia que era de confiança. Isso chegou até a gerar um pouco de ciúme entre os demais, a família grande. Até a própria mãe ficava assim com Filomena, porque deixava ela de lado. A Adília, por sua vez, ficava até enciumada com o caso de Filó, porque Filó estava tomando o lugar dela, de certa forma tomou o lugar dela. Isso foi a vida de Filó todo o tempo, era mulher de estar acima da outra. Não quis
que os outros mandassem, queria mandar. Eu nasci para mandar, não para obedecer. Na festa de São Geraldo, Filomena estava à frente de tudo. Alguém tomava a frente da parte social, mas estava Filomena na parte religiosa, tomando a frente de tudo. Devia o comportamento, devia outras questões de cor, tinha tudo isso. Infelizmente, não se pedia por ter um anjo preto, né? Que naquela época não podia acontecer. Na igreja, era temida lá dentro da igreja. E nem cala a boca lá em Filó. E tem um caso tão engraçado, ela estava, um dia, ela tinha um respeito por a igreja lá. E tinha uma senhora que tinha uma doença que era se mijando. E um dia a senhora saiu, se mijou, estava se mijando, e foi lá para a casa da Catatuba e foi se mijar lá atrás. E ela viu. Ela chegou, mas comadre, você veio mijar? Não, comadre, eu estou só tossindo, e você tosse pela boca de baixo. Que ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Tinha outra parte da Filomena que estava envolvida na cultura. No São João, foi a noiva do São João mais engraçada que já teve. Para enfrentar um drama. Ensaiar com as crianças, com drama. Então estava envolvida na cultura, todo tempo na cultura. Fez parte da nossa cultura. Então Filomena deixou de morrer, ficou o nome, a figura folclórica, que foi Filomena Braz, no Pouso de Moura. Era uma devota de São Francisco. Fez uma comitiva um dia e foi a pé para São Francisco. Isso passou 15 dias para chegar em Canidé, dormindo pelos caminhos. É uma devoção muito grande. O cara saiu numa época daquela para visitar uma imagem de São Francisco. É um exemplo de fé. A gente compara a fé dela, a fé viva, com a fé ação. Tinha oração e também tinha ação. Não era só a oração babá, não. Isso ficou também marcado na vida dela, essa peregrinação que ela foi ao Canidé. Aprendeu latim, as orações em latim que ninguém sabia, mas ela sabia em qual decorar, ela daria Nossa Senhora, os hinos, era sempre que estava acompanhada. Filomena ficou só com acho que era 62 anos. 62 anos, a mãe morreu. Ela tinha o orgulho dela, tá pedindo que ela ficou só, né? Não tinha nenhuma fonte de renda. A casa fechou. E ela, para se manter viva, para não pedir bola, alguém me lembra que fizeram uma reunião aqui, chamaram ela para ir morar em alguma casa. Não vou dizer qual foi, chamaram ela para morar. Vamos morar, tudo me chamaram para morar. E ela, não, eu vou ficar na minha casa. Durante esses 3 anos, aí sempre repetia. Tinha uma generosidade. Era mulher generosa. Quando fazia, não tinha pena de dar, não. Agora, para ela pedir, pedia não. Não nasci para pedir. Eu nasci foi para dar. Essa tinha esse negócio dela. Na velhice, ela já começou com 96 anos, ela já começou a barelar. Não aguento mais não, vou ter que ir embora, não aguento mais não. Vai, então vai ajeitar para ir. Vai quando? A semana que vem. Essa semana que vem nunca chegava. Quando eu chegava lá, tirou o dinheiro, tirei. Era dia primeiro, sabia, dia primeiro tiro meu dinheiro, o salário é tanto, pagou minhas contas e guarde um dinheiro para aquele dia. Olha, no dia do meu enterro, André você vai cuidar dos homens e Branca vai cuidar das mulheres. Na cabeça dela era como antigamente, que as mulheres iam cuidar das mulheres na cozinha e os homens iam cuidar do outro, os homens lá, que era para dar bebida na rua. Guarde o dinheiro e faça tudo isso. Não se esqueça da banda de música. Ela programou o enterro do jeito que ela queria. Não esqueça também de dar o café.
Dizia que era o café na missa também. E dizia como se quisessem ensinar. Compre os pão, compre 3 litros de manteiga e vai, passa os pão e dê para o povo. Não seja mesquinho. E na festa dos 100 anos, que ela ia fazer 100 anos, só Filomena, nós vamos fazer um ensaio do seu enterro. E fizemos do jeito que ela queria, mandamos celebrar uma missa para ela e fizemos um cortejo. Ó, só que o cortejo vai ser da igreja até a sua casa. No seu enterro vai ser da sua casa para a igreja. Uns 3 dias antes do centenário, ela ligou para a Branca, liga para a Vandervan, diga a ele que faça um empréstimo de 100 mil. Gaste 5 na festa e traga os 95 para resolver meus problemas. Ai, não quero, por favor, pague tudo. Não quero morrer de lá, morrer aquela veaca, não. Eu quero meu nome limpo. A Filomena que pedia a morte, não era? A morte. Pedir a morte não tinha medo, mas a morte em si faz a pessoa ter medo. Aí Branca me contou uma história dela, ela estava lá pedindo a morte. Aí na casa de Branca tem uma piscina. Aí ela disse, ei, eu devia morrer. Que jogar nessa piscina e morrer afogado. Mas é a desgraça que eu sei nadar. Ó, quer dizer que não ia morrer. Não tinha medo da morte, não. Enfrentava a morte de frente. Ela tinha uma adoração ao sobrinho. E tudo que ela queria, o sobrinho. Era. De todos, tinha um agrado para todos. Seja quem qualquer for, ela dava um agrado. Se precisasse, um sobrinho dela precisasse qualquer coisa, ela fazia o possível para ajudar. Ela não media consequência, não. E ai de alguma pessoa chegasse, fosse falar de um sobrinho dela. Podia estar errado, certo, ela cortava na hora. Seja quem quer que for. Nunca negou nada a ninguém. Vovó Matinha foi uma pessoa muito importante na vida da minha mãe, né? Sempre foi uma pessoa fundamental na criação dela, nas coisas que minha mãe faz. E isso também respingou em mim como filha, né? Como sobrinha neta, vamos dizer assim. É uma felicidade muito grande ter ela como minha tia. Eu chamo ela de vovó Matinha, né? E eu tinha um amor muito grande. E assim, eu perdi minhas avós mesmo, a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, muito cedo. E ela estava aqui comigo em todos os momentos. E assim, ela quase chegou a ver eu na minha formatura. Ela sempre foi uma pessoa muito fundamental na minha vida. Então assim, eu tenho muita consideração. Um trauma que eu tenho muito grande de dizer é que ela veio a falecer 2 dias antes do meu aniversário. E eu pedia muito a Deus para que isso não acontecesse, porque o clima da casa e da família ia desmoronar, vamos dizer assim, dessa forma. Ia desmoronar, não ia ter pique para comemorar meu aniversário, nem nada. Mas assim, ela faleceu dia 26 de setembro e eu sou 2 dias depois. E eu tomei como uma regra na minha vida agora, desde o meu aniversário, que o dia do meu aniversário e o dia do falecimento dela vão ser o dia de lembrar da história dela, lembrar da vida dela. Quero muito agradecer a tudo que a vovó Matia fez por mim, pelas histórias, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, não só a mim, mas a minha mãe, que para mim é a melhor pessoa do mundo, é fundamental na minha vida. E se tudo que eu faço para meus familiares, para os meus pais, para mim mesmo, para os outros, para a sociedade, tem um dedo de Filomena Braz Torres de Moura, né? Então, assim, muito obrigada. Eu vou contar uma aventura da minha tia. O dia a dia, né? Quando ia tirar cajá, aí o pessoal ficava catando cajá, aí ela ficava brigando, o pessoal ia me chamar, mas ela não brigava, não era por conta que ela era mesquinha, não, por não querer que jogasse pedras, nem madeira nas cajá para não derrubar as outras que estavam por amadurecer. Ela só brigava por isso, mas podia tirar cajá todo o tempo. E essas eram as aventuras da minha tia. Filomena, nos últimos anos dela, em 4 anos, ela viveu comigo
em idas e vindas. Ela ia, eu primeiro, a princípio, eu cheguei e convidei, quer ir morar comigo? E ela, de pronto, ela disse, vou sim. Daí eu levei, ela passou alguns meses, num belo dia começou a dizer, eu quero ir embora hoje. Mas a senhora não prometeu a mim que ficava, nunca falei disso. Em 13 de outubro, ela passou mal e me comunicaram que ela não estava legal, estava dizendo coisa com coisa. Para mim, Filomena, foi um aprendizado, eu aprendi mais do que... Eu já não cuidava dela, ela cuidava de mim, ela passou a ser companhia. O ano passado as meninas foram para o carnaval em Iraúna e ela foi companhia, eu passei a noite todinha, não se incomodava, tá aí os pontos positivos que Matinha tinha, tem idosos abusados, aborrecidos, chatos, que não gostam de barulho, ela nunca se incomodou com isso, eu podia botar som, ela não se incomodava, o próprio rádio dela era em toda altura, sóbria, uma sobriedade, tudo que eu tinha dificuldades, ela desenrolava. Assim, Matinha, o que é isso, eu ia lá, qualquer dúvida, a família de fulano e fulano, ninguém nunca, as pessoas que iam visitar, ela nunca, jamais ela desconheceu. Vandervan, se tu, meu irmão, chegasse lá, Madrinha Rosineide foi muitas vezes, Rosineide contava sempre aquela história que ela queria muito bem a Madrinha Rosineide, por isso, sempre contava, nunca esqueceu disso. E às manhãs, quando eu acordava, desculpe, pode parecer, eu não sou fingida e isso me faz falta. Ela não saiu há 4 meses, dia 26 fez 4 meses, mas tem dia que eu escuto. Às manhãs, quando eu acordava, que eu dizia, bom dia, Filomena Braz. Bom dia, e ela já me respondia, com Deus te abençoe, Deus te potreja, era assim que ela dizia. Deus te cubra de bênçãos até a 5ª geração. Deus te dê meio para você passar. Quando eu dava o banho que levava para o quarto, ela dizia assim, oi, Nossa Senhora está notando tudo que você faz comigo. E aí esses 2 anos, para mim, não vou dizer que dizia assim, eu me aborrecia, eu às vezes, quando tinha que brigar, brigava, se tivesse que pedir desculpas, pedia. Ela dizia, declarava que eu era muito boa, era uma mãe. Se dissesse, vamos dançar, vamos dizer lorota, versos, ela dizia, entrava na nossa, era uma idade, mas aí quando a gente se reunia, todo mundo lá em casa, ela estava numa cadeira no meio e a gente ao redor, e ela sempre interagindo de igual, eu posso dizer assim, de igual para igual. É isso, e Filomena, aos 26 de setembro desse ano, do ano passado, 2023, ela nos deixou. Numa manhã eu acordei e ela não estava mais. E ainda hoje eu não me acostumei, sabe? De dizer assim, isso foi um livramento, uma coisa. Não, eu nunca pensei que Matinha me fizesse falta. Entendeu? Que era assim, era a hora de levar no banho, trazer, pronto. Depois dela estar lá na cama dela, eu levava comida, ela estava lá com o rádio dela, com tudo, cantando, rezando sempre, de noite e de dia. E nos últimos dias estava rezando mais, intensificou as orações, dizia que estava perto de morrer, mas dizia que rezava uma oração, uma coisa que eu admirava, todo meio-dia ela rezava, e o que era impressionante era ela rezar para toda a família na ordem, quem morreu primeiro até o último. Assim, dizendo coisas que falecidos que eu dizia, nem me lembrava e como atingia. Quem eram os cunhados, quem eram os irmãos, quem eram as cunhadas, quem eram os sobrinhos, até o dia que no dia ela passou o dia muito bem e no outro dia de manhã Nosso Senhor levou. Nunca, para mim, eu ainda tenho a impressão de que ela está aqui e vocês têm a impressão de que ela está lá, porque para mim, eu pensei que Matinha não, assim, é loucura da minha parte, mas para mim que Matinha era eterna, mas ela vai ser, e é no coração de todo mundo, as pessoas que ela ajudou, que ela brigou com as crianças que brigavam na igreja, com quem ela fez caridade, com quem ela era valentona, mas era sempre em favor do bem. É isso. Filomena Braz Torres, descansa em paz.